Eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui desfrutando uma vida diária com Deus. Nesse momento quero compartilhar convosco a palavra do Senhor. Palavra que está aqui na segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 5, do versículo de número 11 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor. Assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos os homens à fé, mas somos manifestos a Deus. E espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos, porque nós não recomendamos outra vez a vós, mas damo-vos ocasião de vos gloriar de nós, para que tenhais que responder aos que se gloriam na aparência, e não no coração. Porque se enlouquecemos, é para Deus, e se conservamos o juízo, é para vós. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando-nos assim, que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já o não conhecemos deste modo. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores da parte de Cristo, como se Deus por nós rogasse. Rogamo-vos, pois, da parte de Cristo, que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Capítulo 6. E nós, cooperando também com ele, vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. Porque diz, ouvi-te em tempo aceitável, e socorri-te no dia da salvação. Eis aqui agora o tempo aceitável. Eis aqui agora o dia da salvação. Glórias a Deus. Que leitura gloriosa, muito bem explicativa da palavra do Senhor para as nossas vidas. Essa leitura que vem falar sobre o ministério da reconciliação. Sabemos que todo homem nasce debaixo da condenação do pecado. Todos os pecados destituídos estão da glória de Deus. Sempre batemos nesta tecla, sempre o Espírito Santo fala conosco através desta palavra. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Estar destituído da glória de Deus é estar separado de Deus, porque o pecado, ele separa o homem de Deus. O pecado, ele coloca uma barreira de separação entre o homem e Deus. E o homem, ele não pode se aproximar a Deus por conta desta barreira de separação. Por isso Deus enviou seu Filho para retirar esta barreira de separação que há entre o homem e Deus. Assim, Deus reconcilia o mundo com si mesmo por intermédio de seu Filho. E vemos aqui, que por intermédio desta palavra, desse acontecimento,
e desta palavra, a qual os discípulos foram testemunhas do Senhor, nós aderimos à fé. Pela fé foi colocado em nós esse ministério da reconciliação, para que nós fôssemos também, assim como foram ali os primeiros discípulos do Senhor, os apóstolos, os demais discípulos, embaixadores de Cristo na terra, né? Exortando, né, com amor, com temor, que todos os homens se reconciliem com Deus por intermédio da fé. De sorte que a fé, Romanos capítulo 10, 17 vai dizer, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Para que o homem se reconcilie com Deus, é necessário ele ouvir a palavra de Deus, para que por intermédio desta fé, esta barreira de separação caia por terra. Porque por intermédio da fé, o homem agora reconhecendo o seu pecado e ficando contristado por conta dos seus pecados agora, ele lance fora esses pecados, para que assim ele possa ter sempre esse livre acesso a Deus por intermédio da pessoa de Jesus Cristo. A palavra de Deus diz, se é que estais em Cristo, é necessário nós lançarmos fora toda a iniquidade, todo o pecado que nós cometemos. A palavra de Deus diz que ele não leva em tempo, ele não leva em consideração o tempo da nossa ignorância. O homem sem o conhecimento da palavra de Deus, o homem por não ouvir a palavra de Deus, ele é ignorante, ele não consegue enxergar os seus próprios pecados. Mas agora, ouvindo a palavra de Deus, crendo, né, contristado por conta dos seus pecados, constrangido por conta desse tão grande amor de Deus, este homem agora, ele toma uma atitude de fé. E algo acontece na vida desse homem. A palavra de Deus diz assim, que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Por quê? O tempo de ignorância dele ficou para trás. Assim como Deus, ele pega os nossos pecados quando pela fé, ouvindo a palavra de Deus pela fé, nós colocamos a nossa fé em Cristo. Os nossos pecados, ele é lançado no lago do esquecimento. Assim nós esquecendo as coisas que para trás ficam, nós prosseguimos para o alvo, porque agora as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Agora nós somos uma nova criatura, não para cometer os mesmos erros pela falta do conhecimento, mas agora conhecendo a Deus, prosseguindo conhecê-lo, para que cada dia nós estejamos mais perto dele, por intermédio da santificação que vem pela sua palavra. Aleluia. Nós vivemos em novidade de vida, para que no dia do julgamento, no dia do juízo final, nós não venhamos ser achados culpado da morte de Cristo e condenado por conta dos nossos pecados. Mas aquele que reconhece seus pecados e agora ele deixa aquela vida velha para trás, ele agora já não vive mais para si mesmo, mas ele vive para agradar o Senhor. Agora este homem, ele chegará diante do tribunal de Cristo. E aquele que era para ser condenado ali diante do julgamento, ele agora é inocentado, porque aquele que não conheceu o pecado, Jesus Cristo, versículo 21 vai dizer, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Assim, já não estamos mais debaixo da condenação do pecado, mas debaixo da graça de Deus, a qual nós vos exortamos, para que vós também assim recebam esta graça, vos reconciliando com Deus, crendo no Evangelho. Por isso a palavra de Deus vai dizer, arrependei-vos e crede no Evangelho. Quanta coisa terrível nós fizemos no nosso passado. Temos um passado de podridão, mas aquele que não conheceu o pecado, na cruz do Calvário, ele levou sobre a sua vida o meu e o seu pecado, para que assim nós fôssemos reconciliados com Deus. Não tem como não se emocionar diante desse grande amor de Deus pelas nossas vidas, o qual por intermédio da fé,
Aquela barreira que o pecado tinha colocado entre nós e Deus. Agora, por intermédio da fé em nosso Senhor Jesus Cristo, nós sendo feitos justiça de Deus. Aquele pecado Deus já não vê mais, porque Ele olha para a nossa vida e vê o sangue de Cristo, o sacrifício que foi feito lá na cruz do Calvário, para que nele eu e você fôssemos feitos justiça de Deus. Então nós vos exortamos que vocês também aceitem a fé em Cristo Jesus por intermédio do Evangelho, porque versículo 6 vai dizer: nós cooperando também com ele vos exortamos que não recebais a graça de Deus em vão, mas recebendo a graça de Deus, crendo em Jesus Cristo como o único suficiente salvador da sua vida agora, lançando a velha vida no lago do esquecimento, deixando a velha vida para trás e vivendo agora em novidade de vida. Não vivendo mais para si, mas vivendo para Deus, como o apóstolo Paulo diz, que a vida que agora eu vivo na fé do Filho de Deus. Já não vivo mais para mim mesmo, para agradar a minha carne, para satisfazer as minhas vontades, para agradar a sociedade caída e corrompida, onde o certo é errado, e errado agora está se tornando certo, mas não. Agora nós vivemos para agradar aquele que nos tirou das trevas, nos chamou, nos transportou para a sua maravilhosa luz. Então, nós aqui como embaixadores de Cristo, reconciliando, nós convidamos você que também se reconcilie com Deus por intermédio de Cristo, crendo no Evangelho. Porque diz a palavra do Senhor: ouvi-te em tempo aceitável e socorri-te no dia da salvação. Hoje é tempo aceitável. Hoje é dia da salvação de Deus para a sua vida. Ou seja, a sua vida sem Cristo, ela será totalmente em vão. Mas se você hoje depositar a sua fé em Cristo, abandonar o passado, abandonar toda esta vida velha que você viveu até o dia de hoje, para a partir de hoje viver uma nova vida pela fé no Filho de Deus, você estará ingressando nesta carreira gloriosa que nos conduz ao céu de glória, porque Jesus Cristo, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele leva o crente para morar no céu. Bem-aventurados são todos aqueles que creem em Deus, que assim professam a sua fé. Ou seja, agora são crentes em Cristo Jesus. Esta igreja ela caminha triunfante para entrar no céu de glória, por intermédio da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Evangelho nos convida a crer em nosso Salvador, a recebê-lo como o único e suficiente Salvador da nossa vida, para que não seja vão, para que a graça de Deus não seja vã. Ou seja, onde o homem ele buscou outros meios de agradar a Deus, mas não. O único meio de agradar a Deus é por intermédio da fé. E a fé provém da sua palavra. Do contrário, você pode tentar agradar a Deus de todas as maneiras, mas se você não buscar agradar a Deus por intermédio da fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não procurar agradar a Deus por intermédio da sua palavra, crendo e aplicando na sua vida, será impossível agradar a Deus. E será também impossível entrar no reino de Deus. Mas sabendo que pela fé nós podemos agradar a Deus, eu convido você hoje a crer no Evangelho, arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho, abandonando todo o seu passado, tudo que passou, não importa. Você hoje recebendo esse dia por intermédio da palavra como o dia aceitável, como o dia do socorro de Deus para a sua vida, e crendo, você será salvo. Glórias a Deus. E essa graça já não será vã na sua vida, mas será uma graça como nós temos desfrutado, uma graça maravilhosa, uma graça qual é uma graça que nos colocará aonde Deus quer nos colocar, porque os planos dele para a nossa vida são
planos de bênção, são planos de paz, são planos de bênção, não de maldição. Mas Ele colocou diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E a escolha só depende de mim, só depende de você. Hoje é dia aceitável. Hoje é tempo de salvação. É hoje, não deixe para amanhã. Tome uma decisão hoje, a partir de hoje. Comece a meditar na palavra de Deus, a ler a Sagrada Escritura, a crer e a aplicar em sua vida. A abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus por intermédio da orientação que a sua palavra nos dá. Para que assim, o agradando, nós possamos entrar na terra prometida, o lar celestial. Eu agradeço aqui a rica oportunidade que o Senhor Deus e Pai abençoe poderosamente a vida de cada um de vocês que ficaram aqui conosco até o final desse vídeo. E cada dia você possa também juntamente conosco desfrutar uma vida diária com Deus, ouvindo cada palavra que aqui é postada, ouvindo esta pregação tão gloriosa, que nos emociona muitas das vezes, mas também muitas das vezes ela entristece o nosso coração, porque nos faz reconhecer a nossa condição pecaminosa, faz nós reconhecer os nossos pecados, faz reconhecer o quão muitas das vezes somos desagradáveis a Deus. Mas esta palavra, a tristeza segundo Deus, ela opera em nós a salvação, é necessário. Muitas das vezes nós ser confrontado, nosso pecado ser confrontado, para que assim nós possamos arrepender e lançar fora, converter dos nossos pecados, e assim nós sejamos sarados. Deus abençoe as vossas vidas em nome do Senhor Jesus. Amém.